Maria, salve Rosa Mística. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao nosso canal do Instagram, Os Perfumes de Rosa Mística. Nesse dia que nós estamos rezando, mais uma vez os 40 dias com Rosa Mística. Rezando 40 dias, uma experiência de oração, de sacrifício e de penitência. Nesta caminhada que nós nos encontramos hoje no 30º dia, gente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Meditação do dia 30. E hoje nós estaremos adentrando, esse 30º dia, e nós estamos exatamente na rosa amarelo ouro, que é a terceira rosa do peito de Nossa Senhora, pela penitência, pela reparação, dos Maria, Cris, Maria Clara, Dona Margarete, seu Paulinho, boa noite, paz de Cristo para vocês. Hoje ela está comigo aí, gente, olha que maravilha, né? Ajeitando Minha amada. o cabelo, né? Que tá todo bagunçado, mas vamos lá, vamos que vamos. Boa noite a todos vocês. É uma alegria estarmos juntos, né? Como o Greg disse, 30º dia, 75% já de live oracional, né? Nossa, então estamos caminhando aí para a reta final, na verdade, né? Que alegria estarmos juntos. E ainda temos, que rezar por muitas coisas, para reparar, porque nós estamos na reparação, no terceiro dia da reparação pelos pecados, Ontem o nosso desafio foi rezar o texto, se possível junto das crianças, pedindo, pela inocência das crianças essa reparação, Quanto ontem, foi forte essa meditação. E hoje, gente, a gente vai rezar desculpa, ontem foi o segundo dia, hoje o terceiro, pela destruição da natureza, gente? O quanto que a natureza tem sido destruída, então nós vamos rezar e pedir por esta reparação. Yasmine, nosso grande abraço, Eduardo, Glória, faz uns dias que eu não vejo Glória por aqui, que bom que está conosco, Então você já pode ir convidando, outras pessoas a rezar conosco, É só ir clicando aí, e convidando aí no aviãozinho, vai convidando outras pessoas a estar neste momento oracional com todos nós aqui. Opa! Então, vamos convidando aqui tantos outros aí que podem rezar conosco, tá bom? Então nós vamos começar, como nós sempre fazemos, invocando a Santíssima Trindade, convidando o Espírito Santo para ser o nosso companheiro, o nosso condutor aqui, na verdade. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nós te convidamos mais uma vez, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, ó doce Espírito Santo. Como precisamos de tua presença, Espírito Santo de Deus. Ah, como precisamos de tua presença. Ó amor do Pai e do Filho, como precisamos da tua presença em nós. É o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos torna, nos faz participar do projeto de Deus para nós, nos faz compreender a vontade de Deus para nós. É o Senhor que nos dá ânimo e consolo. É o Senhor que nos faz compreender todas as coisas que nós não compreendemos por nós mesmos. Por isso nós te convidamos, vem Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós nessa noite. Vem sobre os nossos corações, ó doce Espírito Santo. Vem tocando, vem curando, vem modificando a nossa mente, o nosso pensamento. Nos dê a graça de pensar conforme a vontade do Pai. Nos dê a graça de sentir os sentimentos do Pai. Nos dá a graça de moldar os nossos sentimentos, nossos afetos. Nós que somos marcados pelo pecado original. Nós que somos tão repletos de tantas misérias, tão desordenados.
Por isso, vem sobre nós, Espírito Santo, ordenar os nossos afetos, ordenar a nossa vida, Espírito Santo de Deus. Dá-nos a graça de compreender o amor de Deus por nós. E compreendendo esse amor, nós possamos compreender o amor que nós devemos ter pelas outras pessoas, por nós mesmos, pela natureza. Dá-nos essa graça, Espírito Santo de Deus. Dá-nos essa graça, Espírito Santo de Deus. Dá-nos essa graça. Dá-nos essa graça, Senhor, de amar a natureza. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo que nos ensina, que nos ensinastes a amar, nós que somos templo do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. Nós que somos chamados a contemplar todas as coisas no amor de Deus. Vinde, Espírito Santo, vai pedindo, meu irmão, vai dizendo para ele, vem me santifica, Espírito Santo, esta noite. Fica comigo, Espírito Santo. Coloca fogo no meu coração. E com essa água viva, Espírito Santo, no meu coração. O fogo que abrasa. A água, Espírito Santo, que molha a sequidão do meu coração, dos meus afetos. Toca, Espírito Santo, meus pensamentos. Toca os meus afetos, Espírito Santo. Acalma meu coração, acalma minha mente. Vai tranquilizando, Espírito Santo, todo o meu ser em ti. Vai deixando o Espírito Santo, meu irmão, te tranquilizar. Ele que habita em você, ele que é verdade. Fora do Espírito Santo não existe verdade. Fora de Deus não existe verdade. Ele que é a verdade é o Espírito Deus, o Espírito Santo, que o Senhor nos envia e está nos enviando agora. Eu peço sobre cada irmão que está nessa live, vem Espírito Santo, vem sobre ele, Espírito Santo, fazendo com que eles compreendam todas as coisas, Espírito Santo, todas as coisas criadas, tudo aquilo que é possível ser compreendido. E que a tua vontade, Senhor, agora dá-nos o dom da ciência, Senhor. A ciência de Deus que enxerga todas as coisas, a sabedoria, o entendimento para que possamos compreender as coisas nos teus mistérios, Senhor. Bendito seja, Espírito Santo, fica conosco. Bendito seja, Espírito Santo, fique conosco. Amém. Amém. Então nós vamos meditar hoje, né? Hoje é o 30º dia, a reparação número 3, que está na página 122 do nosso livrinho, então, Rezando 40 Dias com Nossa Senhora Rosa Mística. A reparação de hoje, nós vamos fazer a meditação e a reparação pela destruição contra, no caso, na destruição da natureza. E o texto bíblico está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, como nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pelo chão. E aqui a inspiração que Nossa Senhora nos deu. Filhinhos amados, o Pai Celestial é rico em bondade e dispôs de toda a beleza da criação em uma perfeita harmonia. O planeta é a casa em comum dos filhos de Deus. E a natureza foi feita para ser cuidada e preservada para o bem de todos. O Pai deu o reinado dos animais e de toda a criação para que de geração em geração pais e filhos pudessem louvar a Deus por sua grandeza e magnitude, cuidando com muito zelo e amor da casa comum. Oh, que dor no coração celestial pela natureza que geme de dor! Como sofro com meu amado Filho Jesus quando vejo a natureza sendo destruída e a intensidade dos desastres ambientais afetando milhares de meus filhos pelo mundo, muitas vezes levando-os até a morte. A vontade do Pai Celestial é que cuidemos do meio ambiente, respeitando a criação e a herança deixadas por Ele para nossa sobrevivência e evolução. A vontade da Santíssima Trindade não tem sido feita, gerando muitos sofrimentos nas pessoas. O lucro desenfreado que não respeita a criação e a ganância dos homens que não estão se preocupando com o futuro dos seus próprios filhos levarão a muitos desastres naturais, mais graves
e mais intensos. Reparem, meus filhos, os pecados contra a criação de Deus. Muito alegra o coração de meu filho que o sucessor de Pedro, o Papa Francisco, defenda o cuidado com a natureza, sendo a voz de Deus a clamar pela criação. Escutem-no e defendam o meio ambiente. Ensinem as crianças a cuidarem da natureza e sejam exemplos dignos de filhos amados do Pai Celestial. Os males da natureza, que têm sido causa de muito sofrimento, advêm de suas próprias escolhas. Reparem com orações e façam todo o possível para cuidar do meio ambiente, promovendo a defesa da natureza. É tempo de pedir perdão e clamar a misericórdia a meu amado filho, voltando a valorizar todas as coisas e criaturas criadas pelo amor de Deus. É tempo da conversão ecológica, da preservação da vida, para que não sofram mais. É tempo de retorno à própria criação, com humildade de criatura que reconhece o Criador. Contemplem e louvem. Amem vosso Pai Celestial, amando toda a sua criação, e poderão reverter todos os males que estão a cair sobre vocês e que podem intensificar-se ainda mais. Reparem, oração, sacrifício e penitência. Unam sua voz à voz da igreja de meu filho e ensinem todos a cuidar da casa comum. Louvado seja Deus pela criação. Louvado seja Deus pela criação, Louvado né? seja. Deus criou todas as coisas, né? Como é bonito, né? O pôr do sol, como é bonito, né? Ver a chuva que cai, o frio, o inverno, o verão, o outono, a primavera. Como é bonito quando a gente vê um lindo pôr do sol, né? Como é bonito a gente ver. Você já parou, meu irmão, minha irmã, para contemplar a natureza, assim? Né? Parou para ver a beleza, né? Parou para olhar assim, um pouco para as estrelas, para a lua, para a beleza da natureza e contemplar, né, a presença de um Deus tão maravilhoso, né, que criou a natureza, né? Ouvir o barulho dos pássaros, o barulho da água que corre, né? A água, né? A água que está aí, que é vida para todos nós, o ar que nós respiramos nesse planeta, quanta coisa boa, as árvores, né? Quanta árvore bonita, as flores, quanto é bonito, né, a natureza de Deus, as estações, os tempos, né? Quanto que às vezes a gente esquece de olhar e contemplar, né? E o próprio homem e mulher que são, né, a natureza criada à imagem e semelhança de Deus, e que Deus deixou tudo isso, né, para que nós cuidássemos, né? Foi desejo de Deus que nós dominássemos sobre os animais, sobre a natureza, mas dominar é diferente de destruir, né? E o que a gente tem visto, que nosso Papa alertou assim, essa destruição da natureza. A gente tem visto tantas enchentes, né? Tanta destruição às vezes, né? Tantas coisas terríveis que a gente tem visto pelo mundo, né? Em termos daquilo que a natureza está gritando, que a natureza está clamando, né? O que a gente tem feito com o lixo, o que a gente tem feito, né, com as árvores, com aquelas áreas verdes, né? O que a gente tem feito, né, gente? Então, quanto a gente precisa dessa conversão ecológica, né? E Nossa Senhora nos alerta aqui, né? Que a gente precisa reparar, que a gente precisa, sim, né? Cuidar da casa comum, que a gente precisa fazer oração, ser exemplo para os filhos, ensinar, porque o homem não está se preocupando, às vezes a gente está preocupando com o futuro até dos nossos filhos e netos, né? Então a situação é muito séria. Nossa Senhora faz uns alertas aqui, né? Nessa locução que ela nos deu, ela faz uns alertas muito fortes aqui, né, Sim, amor? sim. E quando você falava, eu ficava imaginando assim, a gente vai relembrando toda a criação de Deus como é perfeita, né? A criação de Deus é perfeita. Daí eu falo que como que nós, porque na verdade é uma falta de sabedoria da nossa parte, né? À medida que nós desprezamos o que ele nos dá, né? Gratuitamente, né? Ele nos deu tudo aqui gratuitamente, maravilhoso. Você olha cada detalhe disso, né? Quando você olha os pássaros, quantos pássaros diferentes existem, quantas árvores diferentes existem,
quantos cada um com seu jeito de ser, o ser humano também, né? Quão belo é. Eu falo como nós, pela falta de sabedoria, né, a gente vai desprezando, a gente vai, às vezes a gente deixa até mesmo de contemplar e muitas vezes deixamos de cuidar. Né? Nós partilhávamos a semana passada aqui em casa, né, Greg, que tem alguns padres amigos nossos nos orientando para a gente começar assim, dentro de casa, né? Dentro de casa mesmo. Às vezes, por exemplo, quantas vezes nós deixamos perder as coisas em casa, né? Perder um alimento em casa, né? Nós não cuidamos adequadamente do lixo que a gente tá descartando, né? Então, assim, são as mínimas coisas. Eu passo, às vezes, pelas ruas, eu fico vendo as pessoas jogando, né, papel ou determinados lixos na rua, meu coração corta de dó, mas eu falo assim, como nós muitas vezes colaboramos para que o nosso, isso que o próprio Deus nos deu, essa casa comum que Deus nos deu, vá sendo destruída, né? Um presente de Deus para nós, né? Graça de Deus para nós, né? E nós precisamos primeiro voltar a aprender, voltar a contemplar, né? Contemplar as maravilhas que Deus fez, né? E contemplando a gente voltar a amar, a cuidar, né? A ser exemplos, né? Para quantas pessoas, né? Quantos que às vezes olhando o nosso exemplo podem também e se inspirando nisso, né? E tendo atitudes realmente mais saudáveis, mais sustentáveis, né? E que realmente é um alerta muito grave, né? A gente está vendo falar aí durante décadas, né, de que o mundo está realmente sendo destruído, né, por várias maneiras. Né? Então, e às vezes, a gente pensa, às vezes lá fora, o governante é alguém lá fora. Não, mas e o que cabe a mim? Né? Enquanto eu, Eliane, aqui dentro da minha casa, no ambiente em que eu estou, o que compete a mim? De que maneira que eu posso fazer para contribuir que isso, né, essa graça que Deus nos deu, ela permaneça e seja bem cuidada. Né? Então, assim, como nós temos que aprender? Né? Como que eu preciso aprender? Tanto, né? Assim, como essa meditação é muito para mim também, né? No sentido de cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Absolutamente de graça, gratuitamente, né? Por amor a nós, para nos fazer sermos plenos, né? Inclusive no ambiente em que nós vivemos. Né? Então, como a gente precisa tomar essa consciência, né? E mudando nossas atitudes. Primeiro na contemplação, na observância, no amor, aquilo que Deus nos deu, no cuidado para que realmente ele não se perca, e ao contrário, né? Fique aí e embeleze cada vez mais as nossas vidas, né? É muito interessante, né? E a gente perceber, né, que a gente tem que cuidar, né? Cuidar das árvores, né, da natureza, das plantas, né? Cuidar com amor dos animais, né? Claro, sem passar do limite, né? Mas temos que É, cuidar. Então, assim, né? Porque a natureza, a gente depende dela, né? Depende da água, depende, né, das plantas, das árvores, né? Então, o que Nossa Senhora nos pede aqui é que primeiro a gente dê exemplo, que a gente cuide, né? Que a gente preste atenção nisso, né? E segundo, que a gente reze, porque, né, quando a gente vê tanta destruição, para que Deus tenha misericórdia de nós, porque assim, é Deus que envia o desastre? Claro que não. É Deus que consequência, né? a nossa consequência. Às vezes ele pode até intervir e livrar, mas a consequência é nossa, é Deus que envia, né? Sei lá, o desastre ecológico, né? A chuva demais, seca demais uma região. Não é, né? A natureza ela tem um equilíbrio. A partir do momento que a gente começa a destruir isso, a gente está destruindo o equilíbrio da natureza que ela clama, que ela grita, né? Então, o quanto que a gente tem que rezar e pedir Deus mesmo misericórdia por esses desastres que têm acontecido, mas principalmente para que o homem tome consciência, né? Tome consciência, né, disso. Os nossos governantes se convertam de fato, né? Porque, né, nós estamos chegando a épocas difíceis, né? Os nossos filhos, os nossos netos precisam viver nesse planeta, continuar a viver, né? Porque a gente não sabe, né? As pessoas, né? Tem gente que fala, tá chegando o apocalipse, o fim. A gente não sabe, né? Jesus deixa claro lá que não tem quando que isso vai ser, não tem data, né? Então não tem. Mas claro que a gente tem visto sinais, mas claro que a gente tem que pensar
né, nos filhos, nos netos, no futuro, né? Porque cabe a Deus definir qualquer tempo, né, e não a nós, né? Cabe ao Pai, diz Jesus, né, definir para ele os tempos que só ele reservou, né? É, e Mas, assim, mas a quanto gente sofre. antecipa, né? A gente pode estar antecipando, destruindo a natureza. Sim, assim, e é inevitável que destruindo a natureza, nós vamos também nos destruindo, né? Porque você imagina quantos lugares já não se pode mais habitar porque não tem água, né? Ou porque tá gelado demais. Então, assim, como que nós vamos nos autodestruindo também nesse processo? Então imagina aquilo que é criação de Deus, que Deus fez assim, que Deus nos deu. Eu fico imaginando ali, né, naquele momento ali da criação, né, quanto amor de Deus por nós, né, quanto amor em criar tudo isso, né? O sol, a lua, as estrelas, as árvores, as águas, os pássaros, tudo isso, nos criar, né, com tanto amor, nos criar assim, né, a imagem e semelhança dele, falar assim, olha, filho, agora você, domina você sobre essa natureza. É sua, né? Você vai fazer gestão sobre ela. Então, isso é muito amor que Deus tem por nós. Né? Mas o que nós estamos, o que a humanidade tem feito hoje é ir destruindo essa natureza e, por consequência, destruindo também a nós mesmos, né? Tem pessoas morrendo de fome, de frio, né? Então, assim, às vezes pelos excessos, exatamente por esses desequilíbrios que a natureza vem trazendo como consequência dos nossos próprios atos, né? Então, é por isso a importância, né, de nós repararmos, né? Repararmos pelos pecados que nós cometemos, pelas falhas que nós cometemos com a natureza, mas também repararmos pelas faltas que a humanidade como um todo vem cometendo, né? Pelos males que a humanidade como um todo vem causando e vem destruindo de uma maneira tão pesada, né? O nosso mundo, né? Essa casa comum que Deus nos deu. Então vamos fazer a nossa oração hoje, né? Então inicialmente, vamos elevar as nossas mentes, o nosso coração para Deus diante dessa meditação e dizer, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer, Senhor. Por toda a beleza da tua criação, bendito sejais pelas árvores, bendito sejais pela água, pelos oceanos, rios e mares. Bendito seja, Senhor, pela tua criação, pelo sol, a lua, a estrela, os planetas. Bendito sejais pelo ar que respiramos. Bendito sejais pelo fruto da terra que nos alimenta, Senhor. Bendito seja, Senhor, pelo pão que nós tiramos desta terra que o Senhor nos deu. Bendito seja, Senhor, pela beleza da flor, pelos animais, Senhor, tão diversos que o Senhor criou, pelo equilíbrio da natureza, pelo inverno, pela primavera, pelo outono, pelo verão. Bendito sejais, Senhor, Bendito seja foste frio, Senhor, bendito sejas, porque a natureza é tua, mas mais ainda, Senhor, bendito sejas, porque nos criastes a tua imagem e semelhança, Senhor. Porque nos trataste, Senhor, de maneira tão amorosa, Senhor, bendito sejas. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, hoje a pedir misericórdia. Misericórdia, Senhor, pela humanidade que destrói a tua natureza, pelas queimadas, Senhor, pelo lucro desenfreado que às vezes passa por cima da natureza, Senhor, pela destruição dos animais, Senhor, pelo lixo que às vezes jogamos e contaminamos as ruas, as cidades. Pedir misericórdia, Senhor, a cada um de nós, pelos pecados, Senhor, contra a tua criação, Senhor, pelos pecados que às vezes cometemos contra o irmão que é tua criação, pelos pecados cometidos contra toda a natureza, contra os rios, mares e oceanos, contra os animais, as flores, os frutos, Senhor. E nós, muitas vezes, Senhor, destruímos em vez de construir. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia, nós queremos reparar e te pedir, Senhor. Coloque a tua mão, Senhor, misericordiosa sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia para que os acidentes ecológicos, as catástrofes não atinjam o teu povo, Senhor, de maneira a destruir as vidas, Senhor, principalmente a vida de inocentes, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, por não cuidarmos da natureza como devíamos, Senhor. Como São Francisco, nós queremos dizer, louvado seja a Ti pela criação, Senhor. Louvado seja. Louvado seja Deus.
Louvado seja. Obrigado, Senhor. Que toda a natureza, que tudo aquilo que é vivo, louve e respira, louve ao Senhor. Que tudo que respire, louve o Senhor. Que tudo que é vida, louve o Senhor. Então nós vamos para o nosso desafio de hoje, né? E o nosso desafio é de hoje, mas na verdade nós vamos fazer ao longo desses próximos dias, né? Que é rezar um terço ou rosário com amigos e familiares em um lugar na natureza. Olha que maravilha! Eu acho que já sei onde eu vou sugerir que a gente faça essa oração. Então, nós vamos escolher um parque bem bacana, né? Pra gente rezar, sair dar uma passeada e rezando e contemplando a natureza. Rezar pedindo a Pode conversão rolar um ecológica. piquenique? Oi? Pode rolar um piquenique? Pode, claro, né? Desde que a gente recolha tudo, não desperdice nada e recolha tudo, zero problema. Rezar pedindo a conversão ecológica e louvando a Deus pela criação. Olha que desafio lindo, gente. Um belo Nos, desafio, né? nos Belo ajuda desafio. a rezar, estando em família, né? Em família e ainda contemplando a natureza e reparando, né? Pelos pecados da humanidade nesse sentido. Pode fazer um final de semana, né? Quinta-feira, se tiver um tempinho, né? A gente não gosta de falar que é feriado, é dia de Corpus Christi, né? Sim. Mas tem um final de semana, você pode fazer, né? Rezar o seu texto ecológico aí. Eu me lembro que eu falo com a Eliane em 2015, nós fizemos algo que foi muito inspirado por Deus, no pedido de Nossa Senhora. Foi logo quando o Papa lançou, a gente rezou um rosário ecológico no Parque Municipal de Montes Claros. Reunimos a catequese de praticamente todas as igrejas da arquidiocese e cada paróquia rezava um pedaço do terço, né? Nossa, foi maravilhosa. Ô, dona Margarete, está convidada, a senhora e o seu Paulinho, Fechou, está marcado, fechou. fechou. Semana está convidado, vamos rezar juntos. Dona Margarete é de Montes Claros, quer participar com a gente, está convidada. Quem for de Montes Claros tiver aí, quiser ir, nós marcamos esse negócio, né? Sábado ou domingo, né? A gente marca, vai ser uma benção, vai ser muito legal. Né? Ainda tiramos foto para postar aqui na live, É tá? isso Para você aí. verem. É isso aí. Mas se não for, chama os amigos da família, né? Aí onde que estiver morando, Recife, né? Tem gente de Belo Horizonte aí, onde que for, né? De outros lugares, São Paulo, Se pode estar reúnam, rezando. né? Nesse sentido. Uhum. É, E e vamos você rezar. sabe que me veio, isso foi para mim, né? Para mim, para Greg, eu acho que veio, mas, né? Fica aí também uma sugestão para nós. Me veio uma vontade porque hoje, aqui na nossa casa, a gente ainda não faz aquela coleta seletiva do lixo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente poderia começar a fazer, amor. A gente, né? Adquirir ali aquele espaço separado ali, né? Do que é reciclável, do que não é. E irmos separando. Eu acho que de alguma maneira é nossa pequena contribuição, mas já contribui de alguma maneira, né, nesse propósito. Tá bom? Então nós vamos Então, fazer a nossa oração final, né? Que está na página 37, a oração para todos os dias após a meditação, na página 37. Então reze conosco, vai se imaginando ali aos pés da cruz de Jesus, imaginando ali do lado de Nossa Senhora, sendo solidário, Nossa Senhora, a esse momento e colocando essa intenção, né, pela reparação de todos os pecados que nós e toda a humanidade tem cometido contra a natureza. Então vamos rezar. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estiveste aos pés da cruz de teu filho e estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue porque não respeitam mais o Criador. E as leis de Deus não são levadas mais em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar até sangrar seus olhos pelos filhos que estão sofrendo? dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota de teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu filho no Calvário, o sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concede-me por tua intercessão
A graça de cuidarmos da natureza, nossa casa comum. De sabermos louvar a Deus com nossas ações. Também quero colocar hoje, né, pela alma, né, de Isméria, que é a tia de Eliane, que faleceu hoje, foi enterrada hoje. Quero pedir pela alma dela e pelo consolo de toda a família, de suas irmãs, da mãe de Eliane, Dona Cida, dos filhos dela, de Eliane, né, que ela era sua madrinha. Peço que o Senhor cuide de toda a família, cuide da alma dela. E quero colocar pela festa de Rosa Mística, na qual somos festeiros, né, em julho, grandes graças e bênçãos nesta festa. Pedindo ao Senhor tudo isso. Rosa Mística, eu quero chorar contigo. Ensinai-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje eu quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje eu quero chorar pelos meus pecados e pelos pecados do mundo. Que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas, minha mãe Rosa Mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. E agora você se imaginando diante desta cruz de Cristo, do sangue derramado do Senhor, junto ali de Nossa Senhora Rosa Mística, olhando para Jesus, né? Que você possa colocar o seu pedido, a sua oração, pedindo a Jesus misericórdia, toda essa destruição da natureza, pedindo ao Senhor nesse Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai, para cuidar da alma de Isméria, para fortalecer e consolar toda a família. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Mãe, que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Boa noite Amém. abençoada a cada um de vocês, com muita paz, muita bênção. Então, fica aí o nosso desafio, né, de rezarmos o texto, o rosário, né, no ambiente aí, na natureza, né, meditando e pedindo a Deus, né, a graça da reparação pelos males que nós temos causado à nossa natureza, né? Só quero lembrar vocês que amanhã nós vamos rezar pelos sacerdotes, tá? Pedindo reparação pelos sacerdotes e rezar pela santificação, nossos sacerdotes, filhos prediletos e diáconos, né? Então nós vamos rezar por eles, tá? E amanhã é dia de, quem quiser adiantar não, que está durante o dia, quem quiser rezar o texto das lágrimas de sangue, se possível de joelho, quem tiver um tempinho amanhã, né? Pode rezar por esta causa dos sacerdotes que nós estaremos rezando aqui amanhã, tá bom? Uma boa noite. E lembrando que essa é uma causa essencial nas aparições de Nossa Senhora Rosa Mística, né? É uma causa, assim, uma das principais causas que gerou, inclusive, a aparição dela. Então vai ser um dia muito abençoado, né? Vamos fazer realmente uma linda oração aí por nossos sacerdotes, pelas almas consagradas. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês, bom descanso. Tchau, gente.